A CPI dos fura-filas da vacinação recebeu a subsecretária de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Janaína Passos de Paula. Ela foi convocada como testemunha e estava acompanhada de um advogado. A comissão investiga denúncias de descumprimento da ordem de prioridade para receber a vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Sobre a imunização de servidores da Central da Secretaria de Estado de Saúde, ela afirmou que as chefias de cada subsecretaria e assessorias da SES ficaram encarregadas de definir a lista. Ficava aí no estabelecimento dos superintendentes regionais de saúde fazerem essa lista, seguindo as priorizações orientadas e encaminhar aí para os municípios. No que tange ao memorando circular número 7, no nível central da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, cada subsecretária e assessoria deveria fazer a sua lista, seguindo os critérios estabelecidos no memorando, e encaminhar uma área técnica dentro da subsecretaria para que fosse, então, escalonado por dia as pessoas que seriam disponibilizadas as vacinas da Covid-19. Então, ficou a critério aí de cada pasta, de cada chefia, o envio dessas listas, já seguindo os critérios estabelecidos. A minha equipe técnica, bem como eu, a gente não consegue te dizer se todos seguiram, porque realmente a gente não tem acesso e conhecimento de todos os mais de 1.700 trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. A gente orientou que fosse seguido os critérios, mas se houve algum equívoco aí, no escalonamento dos trabalhadores, ficou a cargo aí das chefias. O relator da comissão, o deputado Cássio Soares, quis saber da subsecretária em quais parâmetros se baseou a vacinação dos servidores da Central. Os trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde, do nível central, foram vacinados com lotes de vacina do município de Belo Horizonte? Se sim, qual ato definiu o quantitativo de doses da Superintendência Municipal de Saúde de Belo Horizonte que seriam destinados a esses trabalhadores? Quem assinou o ato e em qual normativa ele se baseou? É importante, Obrigada pela pergunta, doutor deputado. O que é importante a gente colocar é que, na rotina de vacinação, é feito o faturamento das vacinas, Então, chega do Ministério da Saúde, a gente recebe enquanto centro estadual de rede de frio e envia para as regionais de saúde o faturamento das regionais e especial, porque estamos sediados na capital, para a capital de Belo Horizonte. Então, as vacinas elas foram faturadas para a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, isso consta aí no sistema, no CIES, que pode ser verificado esse faturamento. Então, o município tem conhecimento desse faturamento. Ele teve conhecimento prévio ou posterior? Ele teve conhecimento no momento que foi faturado. Mas as nossas equipes de imunização... Mas só para a nossa compreensão, subsecretária Janaína, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu o quantitativo de doses do Ministério da Saúde. Sim. De posse dessas doses, a Secretaria Estadual de Saúde repassou as doses ao município e daí foram vacinados os servidores, ou a Secretaria Estadual de Saúde procedeu à vacinação de posse dessas doses que deveriam ter sido encaminhadas para o município de Belo Horizonte? O presidente da CPI, deputado João Vitor Xavier, insistiu que houve descumprimento da ordem prevista no Plano Nacional de Imunização, afirmando que trabalhadores da área de comunicação, por exemplo, que estavam em teletrabalho, foram vacinados antes de servidores que estão na linha de frente no combate à pandemia. Alguém tem o direito, dentro da estrutura de saúde do Estado, de autorizar que alguém que é do nível 8 se vacine antes do que alguém que é no nível 1 ou 2 ou 3, por exemplo? Enfim, ele deveria ter sido seguido pelas chefias, esse escalonamento. Caso não tenha sido seguido, é necessário verificar aí, com as chefias o que aconteceu, ou por solicitação do gestor máximo da pasta. Pela ordem, senhor presidente. À vontade, deputado Cássio. É exatamente o que eu chamei em reuniões passadas de fura-fila do fura-fila. Nós tivemos primeiro um fura-fila e depois uma desordem da vacinação dentro da priorização que já era fura-fila. Agora, se me permite, subsecretária Janaína, a chefia, suponhamos que a chefia de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, ela não tem como verificar
se o colega dela de outro setor deva ser vacinado antes do que o dela. Dentro da hierarquia da secretaria, tenha que haver alguma autoridade acima que faça essa triagem e essa determinação. Deveria haver. Então, não é qualquer chefia, no meu entendimento, que teria condições técnicas de definir se os servidores do seu setor devessem ser vacinados antes do outro. Foi, num determinado momento, colocado o seguinte: não, nós vacinamos pessoas que precisavam voltar, ou que a gente queria que voltasse. Mas você não podia voltar todo mundo. Então, o que eu estou querendo entender é de onde tira a base técnica, porque foi muito falado de técnica, de tudo, para vacinar gente que estava em home office, que não poderia voltar a trabalhar, porque tem um memorando que limita o número de retorno de pessoas, e outros que não tiveram nem comparar, porque são da linha de frente, não foram vacinados. É isso que eu estou querendo entender aqui. Certo. E a senhora assinou um memorando que normatizou isso, então a senhora conhece a norma técnica. Sim, a norma era seguir o que era preconizado no ofício, né, circular. No caso da Subsecretaria de Vigilância, é muito complicado eu permitir que os trabalhadores fiquem em teletrabalho, porque as dinâmicas da pandemia, elas são ali rápidas e precisam de uma ação rápida da vigilância. Dona Janaína, foi uma alegria visitar a Câmara Fria, conhecer os trabalhadores de lá. Me foi muito educativo estar lá presente, para entender e valorizar o trabalho deles. Então, não há, por parte dessa presidência, nenhum questionamento sobre os amigos que estão lá carregando caixa, entrando dentro de caminhão gelado 24 horas por dia, não há nenhum questionamento deles. Há um questionamento contrário, porque a dona Débora Marques Tavares me disse que gente que tem esse tipo de característica não foi vacinado. Então, é isso que nós estamos tentando extrair aqui e entender. Né? Como que gente da vigilância sanitária, como a dona Débora disse, ela disse aqui, sentada onde a senhora está, pessoas da vigilância sanitária aqui de Belo Horizonte não foram vacinados, e gente que estava em teletrabalho na comunicação foi. Eu estou querendo entender isso, onde é que está a técnica disso? Se tem algum lugar, é essa a pergunta que eu faço à senhora, tem algum lugar no Plano Nacional de Imunização que respalde esse tipo de decisão? Então, não tem no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, apenas a identificação dos grupos, né, prioritários a serem vacinados. Infelizmente, né, a vacinação dos trabalhadores da Superintendência Regional de Saúde, ela foi até 249, como a doutora Débora tinha colocado aqui na reunião que ela participou. Não foi repassado a mais, né, devido a todo o processo que estava acontecendo, e esses trabalhadores serão, então, vacinados pelo município de Belo Horizonte. O que acontece... Sim, desculpa. Não, pode concluir, por gentileza. O que acontece dentro do nível central, com, então, aí a vacinação de trabalhadores, então, conferidos da comunicação social... Entre outros, viu, dona? Nesses moldes, né, que estavam em teletrabalho, não está preconizado no memorando. Não deveriam estar, neste momento, vacinados, visto que a gente ainda teria aí demais trabalhadores em presencial. Os membros da comissão quiseram saber se os critérios definidos para a vacinação foram de fato cumpridos. Cada chefia deveria mandar essa lista com os nomes definidos, né, já os campos com os critérios. O que a minha equipe fazia era apenas filtrar esses critérios para a fim de estabelecer quem iria naquele determinado dia para vacinação. Eu não consigo, excelentíssimo deputado, te dizer assim, se houve ali, enfim, um entendimento diferente, né, dos critérios pelas chefias e um envio errôneo dos critérios. O vice-presidente da CPI, deputado Ulisses Gomes, pediu informações a respeito do papel da subsecretária na fiscalização da fila de vacinação dos servidores. Cada chefia, então, faz a sua seleção e volta, então, para a Janaína Fonseca, que é responsável em centralizar. É isso? Era responsável por receber essas listas da chefia e fazer a filtragem segundo os critérios do memorando. Lembrando que a Janaína não fazia o crivo se estava certo ou errado aquele envio, ficava a cargo, então, de cada chefia. Ela apenas fazia o filtro da planilha, identificando quem estaria contemplado nas primeiras etapas da vacinação. Não seria o caso de Vossa Excelência, como subsecretária dessa área responsável, avaliar isso direto ou indiretamente com sua equipe?
Excelentíssimo deputado Ulisses, assim, fisicamente era impossível para mim executar essa ação, né, de fiscalização, visto inclusive, né, das demais atribuições que eu tenho como subsecretária, e que neste período, nesta época, eu estava inclusive, eu fiquei 4 meses sem uma superintendente de vigilância epidemiológica. Então, era humanamente impossível para mim executar esse tipo de fiscalização da planilha. No final da reunião, o presidente João Vitor Xavier reiterou o compromisso da CPI em informar os cidadãos de Minas Gerais. Aqui não se trata de perseguição pessoal a ninguém, muito menos de desvalorização do trabalho dos servidores da saúde. A esmagadora maioria dos servidores fazem um trabalho brilhante, fundamental, essencial para todos nós. Tenho certeza que a esmagadora maioria foi vacinada de maneira justa, correta e seguindo o Plano Nacional de Imunização. O que nós buscamos aqui são eventuais desvios e que também não podem ser compactuados, até por justiça aos próprios servidores da Secretaria de Estado de Saúde.